Olá, bem-vindos. Eu estou aqui com esse algoritmo, né? Só me fazer uma modificação aqui, né? Que eu aproveitei esse algoritmo para de um exemplo anterior, né? Então esse algoritmo aqui é para verificar é, a idade de uma pessoa, né? Então verificar a idade de uma pessoa e saber mostrar na tela se essa pessoa é maior de idade, se ela é adolescente, se ela é adulto, ou então se ela é idoso, né? Então, é um algoritmo no uso do nosso cotidiano, né? Então, um exemplo muito simples, né? Então, esse algoritmo vai verificar essa idade dessa pessoa, né? Então, aqui tem as declarações das variáveis, né? Eu declarei apenas a variável idade, né? Do tipo inteiro, que todos nós sabemos que todas as idades das pessoas são do tipo inteiro. Não existe idade que tenha casa decimal. Por exemplo, se eu tenho se uma pessoa tem 10 anos, não existe 10,5. Existe somente números inteiros para representar idade, correto? Então aqui eu na seção no início do meu algoritmo, né? Abaixo eu tenho as seções de comandos, né? Aqui o comando escreva, né? O comando de para saída de dados, né, ele vai mandar uma mensagem para o usuário informar a sua idade, né? Então o usuário deve, então aqui tem uma instrução que o usuário deve informar a sua idade, né? Então é bom sempre a gente colocar o que a gente quer que a pessoa faça no algoritmo, correto? Então nesse comando ele vai mandar que o usuário informe a sua idade. Aqui na linha 8 eu tenho o comando leia, que vai ler essa idade, né? Então vai ler a variável idade, que foi criada aqui do tipo inteiro. E aqui eu já tenho um exemplo já utilizando as estruturas de seleção, né? Onde eu tenho os operadores, né, relacionais, né? Aqui eu usei o operador menor, aqui o maior igual. Então você está vendo, né? Todos os conceitos que a gente aprendeu na semana passada, agora eu estou implementando esses conceitos em algoritmo, né? Aqui eu já tenho o operador é, que foi mostrado lá na tabela verdade, né, o operador i, né? Então aqui eu já tenho um exemplo do uso do operador i, né? Então vamos entender para que faz esse algoritmo, né? Então ele vai verificar se uma pessoa é maior de idade, né? Então pela lógica do nosso dia a dia, se uma pessoa é maior de 18 anos e ela aliás, na verdade não é, eu confundi aqui, não é para verificar se a pessoa é maior de idade, é para verificar a categoria de idade de uma pessoa, né? Então, pela lógica, se uma pessoa está possui tem uma idade maior que 18 anos e uma idade menor que 30, então ela é um jovem, né? Então você sabe isso pela lógica do nosso dia a dia, né? Agora, se um indivíduo, né, uma pessoa, se ela tem uma idade menor que 18 anos e uma idade está entre 12 e 18, aí ela, no caso, é considerada um adolescente, né? Esse indivíduo, certo? Aí temos também outra condição, né? Se uma pessoa possui acima de 30 anos e esteja na faixa de 30 até 59 anos, aí é considerado uma pessoa adulta, né? Então, essa condição vai verificar isso, certo? Agora, a última condição, caso a pessoa seja maior ou igual a 60, aí no caso, essa pessoa é considerada uma pessoa idosa, ok? Então vamos lá. Então aqui, de acordo com a idade informada, aí a gente vai saber qual condição será executada, né? Então, aqui da primeira condição, eu utilizei o se, né? O se, aí eu fiz idade menor que 18. Então ele manda comparando. Aí eu digitei a idade. Se a idade, se a idade que eu informei for menor que 18 anos e aí eu uso o operador e idade também for maior que 12, maior ou igual a 12, então essa pessoa vai ser mostrada a mensagem que essa pessoa é uma adolescente, né? Então que eu coloquei a mensagem, né, entre aspas duplas, né? Porque vai ser executado através do comando escreva, né? Um comando de saída, né? Então será mostrado essa mensagem na tela. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso na prática. Aí, toda vez que eu abrir um se, é importante, quando você usa, você pode perceber que nesse algoritmo eu utilizei vários se's, né? Então, toda vez que eu utilizar muitos,
algoritmos, né? Aliás, quando eu usar muito se em um mesmo algoritmo, né? O comando que é utilizado da estrutura de seleção, então é interessante que eu fechar embaixo o fim se, né? Então sempre é bom sempre você fechar, sempre que você abriu, aí assim que encerrar o comando, você já fecha com o fim se, para não ter confusão no final, né? Tem pessoas que às vezes coloca fecha todos os fins cis, né, lá no final, mas às vezes pode gerar uma confusão imensa, né? Então, abrir um fim se você vai usar mais de um se em um mesmo algoritmo, sempre fecha ele para evitar problemas, né, para você não confundir. Então, se eu abrir aqui, ó, quantos cis que eu usei nesse algoritmo? 1, 2, 3, 4, né? Então, vou fechar com 4 fins cis também, ok? Então, neste primeiro comando aqui, ele vai verificar se a pessoa é adolescente, que tem que estar atendendo essa condição aqui para que a pessoa seja um adolescente. Lá na linha 12, aí já tem outra condição, né? Se caso a idade for maior ou igual a 18 anos e idade for menor que 30, então, no caso, essa pessoa que formou a idade será um jovem, ele é um jovem, né? Então, caso a idade esteja entre essa faixa etária, aí essa mensagem aqui, você é um jovem, será mostrada na tela. E a gente vai testar isso daqui a pouquinho para provar para você que esse algoritmo vai ser mostrado essas informações na tela, tá bom? De acordo com o que eu estou explicando aqui. Nunca esquecer quando eu coloco um se, colocar sempre o então na frente, né? Porque se você esquecer o então, o seu algoritmo vai apresentar erro, né? Ó, sempre colocar o então, né? Para que a condição seja satisfeita, né? Lá na linha 15, se a idade informada for maior ou igual a 30 e idade menor ou igual a 59, então essa pessoa será uma pessoa adulta, né? Então essa mensagem será apresentada na tela para você, tá bom? Agora, a nossa última condição, lá na linha 18, no caso, se a pessoa tiver uma idade, que se a idade informada for maior ou igual a 60, aí nesse caso é uma pessoa idosa, né? Uma pessoa acima de 60 anos, né? Então, se a idade informada for maior que 60, aí ele vai mostrar essa mensagem aqui: você é um idoso. E por fim, a gente finaliza o nosso algoritmo, né? Um algoritmo bem simples, né? Se você entender ele se você entender ele direitinho, você vai compreender qualquer algoritmo que utiliza a estrutura de seleção, né? Então, eu dei um exemplo mais complicadinho, mas se você entendeu esse algoritmo, você será capaz de entender qualquer algoritmo utilizando aí estruturas de seleção, tá bom? Então, vamos compilar o nosso algoritmo. Como de costume, nós sabemos que para compilar os nossos algoritmos, a gente precisa vir aqui na opção Run, ou executar, né? Ou se você pressionar a tecla F9 também do teclado, vai funcionar perfeitamente. Então, vamos compilar o nosso algoritmo. Pronto, então meu algoritmo, se mostrou essa tela preta aqui, é sinal que o seu algoritmo está funcionando, tá bom? Então vamos dar um exemplo aqui, eu vou colocar a idade aqui por 15, por exemplo. 15, eu digitei, vamos supor que o usuário tem idade 15. Basta depois pressionar o Enter, né? Pronto, o algoritmo funcionou, né? Então eu digitei a idade 15 e apareceu a mensagem: você é um adolescente, né? Então, claro, né? Então a primeira condição foi satisfeita, né? A idade é menor que 18 e também é maior ou igual a 12, né? Então está atendendo esse critério aqui. Então, por isso que foi apresentada essa mensagem. Vamos testar novamente agora, né? Vou digitar a idade 21 agora, né? Vamos lá novamente, rodar o algoritmo. Vou mostrar para vocês que agora vai modificar a resposta, né? Então, pressionando Enter. Aí agora já é outra condição, já foi mostrada outra mensagem para mim, ó. Você é jovem, né? Porque atendeu a segunda condição lá da linha 12, né? Então, essa condição é verdadeira, né? Então, idade é maior ou igual a 18 e idade é menor que 30, né? Então, está entre essa faixa etária, né? Então, por isso que foi apresentado aqui a condição que eu escrevi. Você é jovem, tá bom? Vamos testar novamente, né? Agora eu vou digitar a idade 33. 33. Isso.
Aí agora a condição lá da linha 15 foi satisfeita, né? Que é uma idade maior ou igual a 30, idade menor ou igual a 59. Então é adulto, né? Então se a partir do momento que a idade seja maior que 30, maior ou igual a 30 e a idade for menor que 59, então todas as pessoas dessa categoria serão adultos, tá bom? Então já modificou novamente. E a última condição, agora eu vou digitar a idade de 70 anos, né? Para você ver que vai ser mostrada a última condição. Vou digitar aqui como se minha idade fosse 70 anos, né? Então, isso. Então agora já mostrou para agora a condição mudou novamente, né? Então, você é idoso, né? Então, por quê? Porque foi atendida a esta condição da linha 18, né? Se idade maior ou igual a 60, então né, necessariamente será mostrado essa mensagem na tela. Você é idoso, tá bom? Então você viu aí um exemplo de algoritmo, né, usando estruturas condicionais, né? E tente entender, tente fazer algoritmos semelhantes, né? Fazer todos os exercícios da plataforma, né? Se você entendeu esse algoritmo, você é capaz de entender quaisquer outros algoritmos aí utilizando estrutura de seleção, tá bom? Então é isso, tá bom? A gente se vê na próxima aula, né? Nas próximas videoaulas. Espero que você tenha entendido, né? Tente fazer você mesmo um algoritmo desse aí e você vai entender esses conceitos, tá bom? São algoritmos fundamentais para você entender aí o restante da nossa disciplina, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê por aí.